eu só conquistei o direito de sonhar por causa dessa competição. Porque ela me deu uma bolsa de estudos em uma escola particular e foi lá que pela primeira vez me perguntaram qual era meu sonho. E eu acho que isso começa a mudar. Mesmo as empresas, elas começam a querer saber se a pessoa que está ali sendo entrevistada é resiliente, é criativa, sabe trabalhar em grupo, é desenrolada, então se comunica bem. Eu acho que está mais do que na hora da gente mudar esse vestibular brasileiro. Tem várias boas práticas que já foram documentadas. Uma importantíssima, acabar com indicação política para diretor escolar. De cada 4 municípios, em 3, o diretor está lá porque foi indicado por um vereador. É que no Brasil a gente tem que, ao mesmo tempo, resolver problemas antigos e problemas novos. Por os problemas, é o que eu estava falando, a gente não deu conta ainda de alfabetizar as crianças no ensino fundamental. É nesse nível que a gente está no Brasil. E aí, por isso que a aprovação do Fundeb, com essa questão de boas práticas, foi tão importante, de olhar também para o que está acontecendo com esse dinheiro, para que ele vá para a educação. Mas tem esse outro ponto, que é da revolução tecnológica, que vai, assim, passar arrastando todo mundo. Isso já começou. Aí a gente sonha, dali a 15 anos, a gente quer se aproximar de Singapura, Finlândia, Canadá, e dali a 30 anos, a melhor escola pública do mundo. Minha convidada hoje é a deputada federal Tabata Amaral. Vamos falar de tudo, da vida, da política, das mulheres na política, de educação, que eu sei que é um assunto muito caro para ela, da vida dela, que eu andei lendo e achei muito interessante. Uma mulher que lutou para chegar onde chegou e continua lutando. E é uma mulher resiliente, forte e jovem, né? Muito garota. Vamos conhecê-la. Eu vou conhecer. Não sei se vocês já conhecem. Eu vou conhecer via internet. É interessante isso, né? De conhecer pessoas via internet. Pois é. Esse é o novo tempo, né? O novo momento. Mas é isso aí. Vamos lá encarar essa novidade. Ai, ai. Eu tô gostando muito de fazer essas lives. Não sei se vocês estão gostando de assistir. Eu acho que estão, porque eu tenho visto os comentários e tem sido muito Xuruca, Rose, Taranto. Olha, uma amiga de Pernambuco, uma amiga do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, né? Essa pluralidade, essa abrangência, a gente poder falar com pessoas de vários lugares do Brasil. Muito bacana. Aqui está ela. Vamos falar com ela. Estamos aguardando o Instagram fazer a conexão. Fez a conexão, olha Oi, aí. Leda, tudo bom? Como vai você? Tudo bem? Eu tô bem, tô muito feliz de estar aqui com você, de verdade. Tava Olha, ansiosa por que essa legal. conversa. Eu também. Que bom. Muito obrigada por aceitar o convite. E muito Obrigada a curiosa. você. Imagina, estou muito curiosa para saber, porque andei lendo sobre você e é uma vida, que eu estava falando aqui, de muita resiliência, de força, né? De coragem também, de acreditar no sonho. É uma coisa que eu tenho muita cumplicidade com isso, porque também acreditei no sonho na minha época e fui construindo a minha história. E você está construindo a sua história. Eu queria começar pela sua história. Eu Uhum. fiquei muito impressionada com a sua batalha pessoal. Queria que você contasse para a gente, assim, de onde vem você, Tabata Amaral? Eu venho da Vila Missionária, para quem é de São Paulo, pertinho da Represa Billings. Tem uma história não muito diferente, de tantos amigos da minha comunidade. Meu pai era de origem paraibana, foi criado em São Gonçalo, no Rio. Minha mãe baiana. Os dois chegaram em São Paulo com menos de 20 anos, em busca de mais oportunidades. E muitas histórias assim. Nossa, muitos Infelizmente, encontraram brasileiros fizeram esse percurso, né? muitos. E na minha comunidade, eu não me lembro de ninguém cujo pai e mãe não seja do Nordeste ou de Minas. Somos todos filhos de primeira geração. E eles encontraram uma São Paulo que não era a que haviam prometido. Minha mãe engravidou muito cedo de mim. Ela não teve o acolhimento da família, nem
do meu pai biológico. Eu acho que é aí que começa essa minha garra pela luta das mulheres. Mas ela conheceu meu pai quando ela estava grávida de mim ainda. E aí eles começaram a construir minha casa em uma ocupação, onde a gente mora até hoje. Então acho que isso diz um pouco de onde eu venho. Eu tive oportunidades incríveis na educação, que começaram com uma competição que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, e essas oportunidades, e você falava dos sonhos, e isso é o que mais me move, para mim isso é o que mais me define. Eu só conquistei o direito de sonhar por causa dessa competição, porque ela me deu uma bolsa de estudos em uma escola particular, e foi lá que pela primeira vez me perguntaram qual era meu sonho. Então, eu acho que quando você pergunta a alguém qual é o seu sonho, para mim esse é o maior reconhecimento que você pode fazer de que aquela pessoa é digna, merecedora, humana para sonhar, com um futuro diferente para si. E aí, naquela escola em que eu fui bolsista, eu tive muitas outras oportunidades, e foi essa discrepância de ver minha vida sendo mudada pela educação, mas ao mesmo tempo vendo amigos, vizinhos, pessoas próximas como meu pai, que morreu por causa das drogas, tendo suas vidas e sonhos interrompidos pela falta de oportunidades. A periferia de São Paulo era ainda mais violenta 20, 15 anos atrás. Então, foi essa desigualdade que eu via que me levou para a educação, que fez de mim uma ativista pela educação. Então, para responder, sou uma ativista pela educação. E é uma pessoa que lutou para chegar onde está, né? Porque, tá bom, se você ganhou essa bolsa para a escola particular, mas você foi caminhando, você fez por merecer também, né? Não deu mole para essa bolsa, não. Você foi à luta. Sim, de onde eu venho, a gente tem que agarrar cada oportunidade que aparece na frente. E eu sempre gosto de ressaltar as duas coisas. As oportunidades que eu tive, porque de fato muitas coisas tiveram que acontecer para que eu pudesse alcançar um mundo diferente daquele que eu cresci, mas também o quanto que eu tive que ir para a escola muitas vezes com fome. Eu pegava 3 horas de condução por dia para chegar nessa escola. Durante a faculdade inteira trabalhei com babá, trabalho desde muito pequenininha, e eu acho que o que isso me ensinou é que se a gente depende de tanta oportunidade, de tanto esforço, de tantos professores que pagavam meu alimento, que pagavam uma roupa para eu ir numa premiação, que pagavam meu transporte, eu acho que só fala de um Brasil desigual, porque não deveria ser tão difícil alguém da periferia ter o direito de sonhar, mas acaba sendo. Então, para mim, histórias como a minha, e eu tenho muito orgulho da minha história, elas falam mais da desigualdade do Brasil e não falam de um Brasil em que quem quer consegue. Falam de um Brasil em que a gente tem que lutar muito para quebrar esses limites que são impostos. Você trabalhou de babá desde cedo? Não, eu trabalhei de Você ganhou esse concurso de desde matemática, cedo. que eu fiquei curiosa com esse resultado, essa Olimpíada. Essa foi uma política pública que impacta milhões de estudantes, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Eu já Escolas entrevistei Públicas. vários vencedores da Olimpíada de Matemática, por isso que eu me. Eu tenho um carinho Você enorme. ganhou? Como é que Eu fui foi? medalhista de prata na primeira edição, medalhista de ouro na segunda edição, e com isso ganhei a bolsa de estudos na escola particular. Eu desde pequena bordava. Minha mãe, minhas tias, minha avó eram bordadeiras, ainda são. Então, com 7 anos eu aprendi a fazer vagonite, ponto cruz, depois crochê, um pouquinho do que você imaginar eu sei fazer. Ponto Que fita. legal. A Então, por chamada muito moça tempo a gente... prendada, que nem combina com a sua geração, né? É da minha Então, geração essa mas para mim expressão. era trabalho isso. E então eu vendia os panos para vender na escola, minhas professoras foram minhas primeiras clientes. A gente, na minha comunidade, tem uma paróquia que é muito forte, que é muito fundamental para a comunidade. Então nós tínhamos um padre missionário que levava alguns panos para tentar vender na Itália. A gente se desenrolava. Mas quando meus pais estavam desempregados, até meu pai e meu irmão bordavam lá em casa. Então Olha a que gente bacana. tem isso na família. Tem isso. E como é que você chega à política? Você estudou fora do Brasil também? Sim, eu fiz minha faculdade em Harvard, então fiquei lá Você dos ficou em 18. Harvard? A gente falava um A pouquinho boa desse aluna negócio lá de da sonho. Olimpíada de Matemática, que foi sendo boa aluna sempre, é isso? Mais ou menos. Acho que tem duas coisas aí que foram fundamentais. Quando eu ganhei a bolsa na escola particular, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar de USP, Unicamp, ITA. Isso não era do nosso mundo. Universidade Federal. Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu faria na faculdade.
e de repente estava numa escola em que todo mundo faria faculdade um dia. Sabe, os alunos falavam sobre isso era muito diferente. E aí, naquela escola, nós tínhamos alguns alunos que tinham sido bolsistas em faculdades americanas, inglesas, e aí foi quando eu fiquei sabendo que isso existia. E aí eu me lembro de um evento que teve na escola, meu pai era o maior incentivador dos meus sonhos, e eu falei, pai, eu vou estudar numa faculdade dessa. Eu não falava inglês, assim, zero, né, possibilidade, mas ele era tão doido quanto eu em relação aos sonhos. Ele falou, não, você vai, eu tenho certeza absoluta que você vai. E nessa mesma noite, eu tinha o quê? 14 anos, eu falei para ele que eu ia para uma competição mundial de ciências também. E meu pai, né, você vai, minha filha, com certeza. E aí, nos próximos anos, eu me dediquei a isso, então eu entrei na equipe brasileira de competições de química, astronomia, astronáutica, astrofísica. Fui para 5 competições mundiais, sempre a única mulher, menina na época. Então, essa questão da mulher sempre presente na minha vida. E aí, quando foi chegando perto do ensino médio, eu consegui uma bolsa para estudar inglês. Mas eu estava já na metade do segundo ano, então eu sabia que eu não ia aprender. E aí eu comecei a fazer um simulado por dia. E mesmo assim, chegou a prova, né, que é o vestibular americano, que é o SAT, a prova de proficiência, que é o TOEFL. Eu não tirei nem a nota mínima a primeira vez que eu fiz. Aí eu falei, vai dar ruim esse negócio, né? Mas o vestibular americano, ele é muito interessante, porque ele se propõe a olhar quem correu mais. Então, de onde cada um saiu e de onde cada um chegou. Eles querem saber a história do aluno. Então, não era só a nota. Na segunda tentativa, eu tirei uma nota muito baixa. E aí, com aquela nota, eu mandei cartas de recomendação dos meus professores, falei sobre a história da minha vida, falei sobre a história de luta contra a dependência química do meu pai, falei sobre os bordados que fazia, falei sobre as competições. Então, eles conseguiram ver quem era a Tabata. E eu trago isso porque eu acho que é uma excelente provocação para o nosso vestibular, que olha para um tipo de inteligência em um dia do ano. Então, aqui no Brasil, eu tentei 3 vestibulares, só passei em um, e nos Estados Unidos eu tentei 10 e passei nas 6 melhores faculdades americanas. Em todas com bolsa completa da universidade. Caltech, Princeton, Yale, Harvard. E eu falo isso não só para dizer que talvez a gente esteja fazendo um método de seleção errado, sabe? Só fazendo uma prova um dia do ano. Então, há maneiras mais inteligentes de você ver o esforço das pessoas mesmo. Claro. É até porque o modelo do vestibular é o mesmo há muitos anos, né? Porque eu fiz vestibular e foi exatamente assim, né? Um dia no ano, múltipla escolha, uma redação, tudo igual. E isso tem, sei lá, E a 40 gente está anos, vivendo. quase 40 e tantos anos, entendeu? Isso é uma Sim, a gente está loucura. vivendo uma revolução tecnológica agora. A gente sabe que quem está saindo do ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Que daqui 10 anos, mais da metade das profissões serão profissões que não existem hoje. Então, sabe, aquela múltipla escolha não dá conta de entender quem são as pessoas. E mesmo a gente está aqui, olha, falando por uma live do Instagram. E quantas profissões de YouTubers, de pessoas que criam podcasts, de artistas. A gente tem que aprender a olhar para essas inteligências, a olhar para os esforços das pessoas, para suas trajetórias. E eu acho que isso começa a mudar. Mesmo as empresas, elas começam a querer saber se a pessoa que está ali sendo entrevistada é resiliente, é criativa, sabe trabalhar em grupo, é desenrolada, então se comunica bem. Eu acho que está mais do que na hora da gente mudar esse vestibular brasileiro. São competências, né? A gente fala tanto Exatamente. quando vai falar de educação, fala das competências, e as competências estão aí, têm que ser exploradas, né? Porque elas serão fundamentais no processo. Isso, Já com a são hoje, né, robotização. Tábua? Vamos combinar? Por É exemplo, eu não isso, essa deveria estar robotização já aqui começou. fazendo essa live com você, pela minha idade, pela minha história, entendeu? Mas a resiliência e a capacidade de aceitar o novo e de trabalhar no novo fez isso. Então, isso é possível em qualquer idade, em qualquer classe social. Eu venho da escola pública, eu nunca estudei na escola particular, na universidade, tudo público. E foi muito bom. E era um ensino muito bom. E eu fico com muita pena. Hoje mesmo, eu falando com o meu grupo da Escola Normal de Juiz de Fora, onde eu me formei, onde eu fiz o ginásio e a Escola Normal, que é o segundo grau, aquelas coisas de hoje. Só que naquela época eu chamava assim. E elas me disseram que... Eu não moro mais lá, moro agora em São Paulo, mas elas estão morando lá, me disseram que a escola está caindo aos pedaços, toda pichada. Aí fiquei pensando, acho que a gente tem que tomar uma atitude, né? Escrever para o prefeito, não sei o que fazer.
Mas eu quero fazer alguma coisa por aquele lugar que foi um lugar tão bom para mim, né? Então, acho Sim. que a gente tem que interferir em tudo. Eu acho que você gosta dessas interferências, né? Duas coisas que você falou que são maravilhosas. Primeiro, você foi muito pioneira nisso de entender, olha, tem uma nova tecnologia aí. E estão dizendo que não vai dar certo, mas a gente tem que tentar. E é isso, a gente está vendo uma grande robotização da economia. E a gente não tem que ir lá e brigar com a máquina, sabe? Isso não funciona. Só que a gente tem que entender que as profissões que vão surgindo são cada vez menos robóticas, de pega isso daqui e coloca em outro lugar, e cada vez mais isso que você trouxe. O que que a gente consegue fazer que o robô não consegue fazer ainda? E talvez não vá fazer pelos próximos 100 anos. E não é isso que a gente está ensinando na escola. E aí, trazendo o que você trouxe da escola pública, o Brasil fez uma coisa incrível nos últimos 20 anos, que foi colocar quase todo mundo na escola. Meu pai não completou o ensino fundamental. Minha mãe veio terminar o ensino médio fazendo educação de jovens e adultos. Só que, enquanto a gente venceu o problema do acesso, que era super importante, a gente continua patinando no problema da qualidade. Dois dados, assim, que me entristecem muito. Metade dos alunos que concluem o terceiro ano, eles não sabem ler e escrever ainda. É o chamado analfabeto funcional. E isso vai Também. se prolongando. Quantos jovens que no Brasil não terminam o ensino médio? E como é Eu que a costumo gente dizer faz essa assim, virada? O que você acha que poderia ser feito para fazer essa virada? um bocado de coisa. Uma coisa que a gente começou a fazer que é importante. Nós aprovamos, não sei se você acompanhou a discussão, mas a PEC do Fundeb na Câmara. Nossa, Isso foi um primeiro passo, sabe por quê? No por Brasil, quê? a gente tem um debate bastante raso, que coloca de um lado só falta dinheiro e do outro só falta gestão, quando faltam as duas coisas. Então, a gente colocou um Fundeb que virou uma política de Estado, então ele não vai ser mais ameaçado por governo A, B, C ou D, isso é muito importante. Esse Fundeb, ele está mais robusto, maior, e a gente fez com que o financiamento vá diretamente para o município mais pobre. Isso é revolucionário, porque o dinheiro que nós tínhamos antes ia para o estado mais pobre. Mas quantos municípios no norte de Minas não precisavam desses recursos também? Estou falando de municípios que têm 300, 400 reais por mês para investir no aluno. Que escola particular que paga transporte, salário de professor, infraestrutura com essa quantidade de dinheiro? Então tem um problema de financiamento, mas tem um problema de gestão. E aí eu falo que esse Fundeb é revolucionário, porque nesse momento polarizado do Brasil, tão difícil de se debater, a gente colocou um recurso extra, e essa foi uma ideia que eu comecei a defender no dia que eu fui eleita, então foi uma batalha de 1 ano e meio, e a gente colocou um recurso adicional que vai ser distribuído para os prefeitos que implementarem boas práticas de gestão na educação. E aí eu respondo a sua pergunta. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, e eles são soberanos quando a gente fala da educação básica. Eu não posso fazer um projeto dizendo que o prefeito do interior do Acre vai fazer, não posso. Mas com isso a gente está falando assim, olha, tem várias boas práticas que já foram documentadas. Uma importantíssima, acabar com indicação política para diretor escolar. De cada 4 municípios, em 3, o diretor está lá porque foi indicado por um vereador. Isso é péssimo para a educação, péssimo. Então a gente vai colocar, olha, quem acabar com a indicação política, quem fizer uma formação continuada séria de seus professores, quem trabalhar em parceria com o Estado, vai ter acesso a um recurso adicional, é no bolso do prefeito. E aí a gente vai distribuir esse recurso extra não para quem estiver melhor no resultado da educação, em aprendizagem, combate à evasão, mas para quem no último ano tiver crescido mais percentualmente. Tá entendendo? A gente está falando assim, olha, se você, mesmo que você está lá embaixo na educação, em 1 ano crescer percentualmente, dobrar o seu resultado, mesmo que ele seja pequeno, você vai receber mais recursos. Eu não consigo pensar em outra forma de fazer com que prefeitos 6 mil prefeitos, a gente não pode depender da boa vontade deles, são 5.570 municípios que nós temos. Agora eles vão ter uma razão real para pegar o dinheiro da educação e investir na educação, do jeito certo. E não financiar corrupção e desvio. E como é que a gente vai fiscalizar? Porque o Brasil tem um problema quase endêmico, né? Que é, você não viu agora, em plena pandemia, você pega governadores de partidos diferentes, de estados diferentes, envolvidos em corrupção. Como assim corrupção no meio de uma pandemia? Como assim você desviar recurso, não é? De respirador? Para mim é a mesma dor de desviar recurso de educação. Absurda. É isso. Então, como é que a gente vai vigiar esses prefeitos?
São algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é todo um trabalho com os auditores. A gente tem uma controladoria bem estabelecida no país. Só que o que eles trazem para a gente é que muitas coisas não estavam estabelecidas. Então, por exemplo, não estava muito claro como que o dinheiro do Fundeb deveria ser trabalhado. E a gente via governos pagando aposentadoria com isso, sendo que você não pode pagar aposentadoria com dinheiro da educação. A gente deixou claro que não pode. E isso eu debati em uma conversa incrível há 2 dias. Eles falavam, olha, agora você está me dizendo que tem essas boas práticas que eles devem implementar e que a gente pode fiscalizar. Então, eu acho que esse texto do Fundeb, ele trouxe muito mais norte para a educação, especialmente em um momento em que o MEC está completamente à deriva. Não faz nada pela educação do Brasil. A gente apresentou um texto que fala, olha, tem que fazer isso, isso e isso. E está aqui os incentivos. E aí tem uma outra parte, que é uma luta mais ampla do Brasil de combate à corrupção. Como é que a gente faz avançar os mecanismos de controladoria, de combate? Tem projetos, inclusive, que eu sou uma das autoras que nós apresentamos agora, porque em momentos como esse, não dá para você, que é isso que você falou, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde. Então a gente tem que avançar nas duas frentes. E aí tem um outro debate muito mais amplo, que é fazer com que nossa justiça seja mais rápida. 8 anos na média para você julgar um caso. Isso é muito ruim, isso deixa muitas pessoas lá, sabe, presas injustamente, enquanto muitas outras se safam. Então, a gente vem trabalhando uma proposta mais ampla, junto com o senador Alessandro Vieira, que é um senador que eu acompanho, admiro muito, que a gente tem um gabinete compartilhado, junto com o deputado Felipe Rigoni. A gente é cheio das inovações no Congresso, e a gente está trabalhando uma proposta ampla de renovação, de reforma do judiciário, porque o combate à corrupção passa por ali também. Com certeza. Eu entrevistei o senador Alessandro Vieira, eu também tinha uma curiosidade sobre ele. E fiquei com muito medo dele com a lei de fake news, fiquei morrendo de medo dele. Aí, ele me explicou um pouco, eu agora estou com medo de outras pessoas, mas não estou mais com medo Mas, dele. ó, uma coisa Desde o importante para começo dizer. dessa legislatura, que o Kim Kataguiri tinha falado no Rigoni, eu já tentei entrevistá-lo várias vezes, mas antes eu fazia só presencial. Então, eu estava esperando ele vir a São Paulo. E com a pandemia o surgimento das lives na minha vida, ampliou muito o meu horizonte. Então, vou fazê-lo Não, assim que que vida, houver Rigoni. oportunidade. Esses dois são, assim, dos parlamentares que mais me inspiram, que admiro. E sabe assim, você olhar para o lado e ter outras pessoas que estão ali por propósito, querendo comprar as brigas, têm que ser compradas? E a gente começou assim, não, a gente vai fazer um gabinete compartilhado, aí diziam que não podia, a gente, mas não está escrito, e aí economiza, traz uma equipe incrível para trabalhar para nós três. Então, vale muito a pena conversar com Então o Rigoni reduz os também. gastos, né? Sim, a gente tem, eu tô, se eu não me engano, a nível nacional, entre os 30 deputados que menos gastam. E a gente tem, enfim, a gente é muito ativo, os três, vive caçando confusão boa, mas porque a gente tem uma equipe que os três pagam, faz sentido? Então são pessoas que estão trabalhando para propósitos que unem nós três. Então a gente consegue economizar, não usar todo o recurso e ser bem ativo no dia a dia. Que bom. E o que mais que te fascina, além da educação? Eu sou encantada pela luta por mais mulheres na política, mulheres em espaços de poder, e eu tenho assim uma convicção enorme de que no dia que a nossa política, Congresso, Assembleias, câmaras, tiverem mais a cara do Brasil, com mulheres, negros, periféricos, jovens, LGBTQIA+, sabe, essa diversidade que é o nosso país, que a gente vai começar a ver soluções melhores, mais criativas, feitas para todo mundo. Porque a gente tem lá um grupo majoritário que se parece muito, que está lá já há bastante tempo. Então, eu estou super empenhada nessa luta por mais mulheres na política, e tem um estudo que é super inspirador, que mostrou que na pandemia, em qualquer quesito, as mulheres estão fazendo um papel melhor de combate à pandemia, mundo afora. E para mim isso fala de lideranças que trabalham em conjunto, que constroem pontes, que são menos, sabe, do ódio, daquele embate que a gente está vendo, dessa crise política toda. Então, essa é uma causa que eu me dedico muito. E aí, quem quiser conhecer mais dessa causa, tem o Vamos Juntas na Política no Instagram, que é um projeto maravilhoso que a gente criou. Otávio, me diz uma coisa, você não tem medo, assim, dessa mais mulheres na política? Algumas mulheres não são exatamente boas na política, ou não foram.
E não sei se mais mulheres na política pura e simples resolve, entendeu? Eu Eu entendo o acho que que você tem que ser traz, mas mulheres pensa combativas, mulheres comprometidas, entendeu? Às vezes a gente teve mulheres muito estranhas na política. Mas, Leda, nós tivemos muitos mais homens estranhos que fizeram Ah, grandes claro. besteiras. E temos. O problema é que a gente teve tantos homens que várias histórias puderam ser contadas. E essa é uma dificuldade que toda mulher vai enfrentar. E eu tenho essa consciência. Por ser uma das únicas mulheres jovens na política, qualquer erro que eu faça vai ter 1000 vezes mais peso. Sabe por quê? Porque nossas meninas não têm muitas mulheres jovens para olhar e se inspirar. E eu sei que essa é uma responsabilidade gigantesca. Mas a gente, às vezes, acaba ressaltando muito mais as mulheres que, enfim, cometeram seus erros na política do que o tanto de homem que fez o nosso país ser o que é, sabe? E aí, por que eu sou tão convicta dessa questão de mulheres na política? A gente está falando de mais da metade do talento do país. É uma coisa matemática. Hoje as competições eleitorais não são justas. E aí tem várias razões bem documentadas. Os homens estão lá competindo sozinhos. Na hora que as mulheres chegarem em pé de igualdade, você coloca metade para fora. Porque a competição, o nível vai lá para cima. E aí eu sou nerd, né? Sou formada em astrofísica, gosto de estudos. Tem estudos muito concretos que mostram que mais mulheres na política, justamente porque amplia a democracia, o controle e tudo, melhora o combate à corrupção, faz com que as meninas tenham sonhos mais próximos aos dos meninos, tipo, quero ser engenheira, astronauta, cientista. Esse foi um estudo feito no Brasil, onde você tem mais mulheres eleitas, a cidade tem uma menor mortalidade infantil. Então, é uma coisa intuitiva de, olha, Qual seria a relação? tem várias explicações. Esse da Unicamp é um estudo que eu até pude conversar com uma das pesquisadoras e, bem, mostra o resultado e o que elas trouxeram é, olha, parece que essas mulheres estão mais dedicadas ao cuidado da população. Então, essa seria uma explicação. Estou falando aqui do que as pessoas acham, porque a gente não consegue mostrar mesmo. Mas uma outra, que é aí um estudo feito nos Estados Unidos, então estou trazendo para o nosso Brasil, que as mulheres têm uma forma de construir política que é mais de construir pontes. Então elas são menos combativas, são menos, não combativas, são menos de guerrear, sabe? Menos briguentas, talvez. Menos assim de causar crise política. A polarização no Brasil seria menor se a gente tivesse mais mulheres na política. Aí eu não sei explicar. Eu acho que tem a ver com a nossa criação, eu acho que tem a ver com o nosso modo de liderar, mas são estudos bem concretos que falam que mulheres em posições de poder têm uma atuação mais suprapartidária mesmo, de construir com quem pensa diferente, de aproximar e menos de colocar o outro sempre como adversário. É metade do talento do Brasil. Para mim, esse é o melhor argumento. E você tem uma participação muito ativa, você não descansa, né? Você gosta disso. Você tem quantos anos? 26. 26. É uma garota, né? Você faz a diferença no seu trabalho. Você acha que a educação e a família constituída, a família mais sólida, o que eu chamo de família sólida? Onde haja amor, tá? Não precisa ser necessariamente uma família margarina, entendeu? Mas Concordo. tem que ter amor, né? Tem que ter compromisso com valores, né? Você certamente, a sua mãe e o seu pai te ensinaram coisas. Teu pai te fez acreditar no sonho. Isso fortalece, né, a pessoa. E daí fortalece o cidadão e chega onde tem que chegar, né? Como é que você vê essa constituição familiar, essa batalha pelos valores mesmo? Porque eu acho que é uma crise de valores bastante grande. E no mundo inteiro, claro, mas no Brasil também fortemente, né? Me permita ser nerd só mais uma Quantas vezes você quiser. Tá certo. A gente tem até um preconceito com nerds, né? Nerds são tudo de Não. Quando a gente olha para a primeira infância, que é a fase mais importante da vida de qualquer ser humano, o que você trouxe tem uma profundidade que a gente muitas vezes não entende. A forma como a mulher conduz a sua gravidez, no sentido não só de se alimentar bem, mas de estar em um ambiente estressante ou não, um estudo que eu acho que é triste, mas para a gente entender. Mostrou que mulheres que durante a gravidez estavam expostas à violência, drogas, estresse, etc., e mulheres que tiveram sua gravidez e os primeiros meses do bebê em ambientes tranquilos, o número de conexões neurológicas que os bebês faziam era diferente. Não é só o número de palavras que eles sabiam.
a gente está condenando nossas crianças a terem que lutar muito mais lá na frente, porque a gente não pode desistir de ninguém. Mas a gente tem que entender que o investimento deveria ser antes. Então, sabe quais são políticas públicas simples, que algumas cidades brasileiras já fez, que não são caras? Você ensinar a mãe sobre isso. Falar para ela que, olha, você tem que conversar com o seu bebê quando ele está na sua barriga. Uma outra coisa, estudos mostraram que abraçar o bebê, abraçar, literalmente, é super importante para o desenvolvimento. Agora, nossas mães, que ainda engravidam tão cedo, que abandonam a escola, que estão vivendo vidas tão precárias, não sabem disso. Então, uma intervenção, assim, política pública barata, que você pode fazer para lá na frente diminuir o abuso de drogas, diminuir a violência, é você cuidar dessas mães. É você falar, tem que abraçar o seu filho. Tem que falar com ele, com voz de adulto, com várias palavras. Tem que contar histórias quando ele está na barriga. Porque muitas vezes a mãe não cria esse vínculo com o filho, porque não foi assim que ela foi criada, não foi assim que ela viu a vizinha criando o filho. Então, é aí que eu gosto dessa inteligência, essa forma de olhar a política pública, sabe? A gente às vezes gasta, sei lá, trilhões de reais, bilhões de reais, sendo que coisas tão simples como cuidar das mães, cuidar das mulheres grávidas, das mulheres que acabaram de ter bebê, é o investimento mais barato que você pode fazer para combater a violência. É muito importante. Mas eu acho que a gente tinha que cuidar também das adolescentes, porque me choca muito, e eu já entrevistei, claro, milhões de pessoas falando sobre isso, mas milhões é mentira, mas algumas centenas. E eu tenho uma médica que eu sempre entrevisto que ela diz que não é gravidez indesejada, que é gravidez desejada, porque a adolescente tem tão pouca coisa. E aquilo é um status para ela. Que dá um status, que dá uma alegria, que faz uma diferença na comunidade dela e tal. Mas é um pecado, né? É um Porque pecado. interrompe uma história de estudo, uma possibilidade de ter uma vida melhor. E, ao mesmo tempo, eu também não gosto da ideia do aborto, entende? Uhum. Mas eu queria achar uma alternativa, eu queria propor isso para você, o que você acha sobre isso, de não deixar que essa gravidez na adolescência fosse tão volumosa em quantidade. E o Brasil tem uma taxa muito alta, mesmo comparando com a América Latina. Pois é, e achando natural, essa naturalização disso, não acho natural. Não é? Não, eu concordo. É uma violência com o futuro dessa menina. E aí, o que você falou sobre autoestima é fundamental. E a gente estava falando sobre competências, né, socioemocionais. Essa escola quadrada que a gente tem, ela não dá conta de um problema como esse. Mas pensa em uma escola, que esse é o meu sonho de escola, uma escola integral, que traz arte, cultura, esporte, e ensina a menina a ter autoestima. Ensina ela a se valorizar. É claro que a gente precisa sim de educação sexual, porque mais da metade dos estupros acontecem com meninas muito pequenas, com menos de 13 anos. Então isso é importante a gente falar. Mas vai além. E o seu ponto, eu já vi isso em vários estudos, Leda, isso é muito fundamental. Se a gente não ensinar a menina a ter autoestima, e a gente cresce em um mundo machista como esse, cheio de problema, ela volta para a comunidade, ela vai ter que inspiração. Quem é ali que ela vai ter para olhar e falar, olha, tem um caminho diferente para mim? Eu tive essa sorte, a grande maioria não vai ter. Então, se na escola não for lugar em que ela vai aprender que ela pode ter uma profissão, tem uma experiência que eu vi uma vez no Ceará, que eu fiquei encantada, em que os alunos, eles têm oficinas de projeto de vida. Então, eles têm que dizer o que eu quero ser daqui 10 anos. Aí eles fazem uma escadinha, e eles têm que colocar em cada degrau o que eles vão fazer naquele ano. Isso que é educação integral. A escola tem que ser o lugar em que ela vai falar, meu sonho é ser cientista, é ser chefe de cozinha. Então, nesse ano eu faço isso, nesse ano eu faço aquilo, e uma escola que traga as habilidades socioemocionais. Que fale, olha, você tem que ser resiliente, você é uma pessoa incrível, você pode ser o que você quiser. O problema é que isso muitas vezes não vai vir da comunidade, porque falta tanta coisa, sabe? Eu falo por experiência própria, as preocupações são outras. Então, eu sou uma grande defensora de que não é que esse problema tem que ser resolvido pela escola, é que essa referência muitas vezes só vai existir na escola. E nossas escolas têm expectativas tão baixas em relação aos jovens. Somar, né? A escola tem que somar com a família também. Sim, tem que fazer a família junto. O CIEP, o Darcy Ribeiro e o engenheiro Leonel, como eu brincava com ele, o engenheiro Leonel, tinham esse projeto, né? O CIEP era o começo. Essa foi a primeira concepção de educação integral no Brasil. E é uma coisa que a gente abandonou. Você vê que todo mundo que tem dinheiro, e custa muito dinheiro,
tem os filhos numa escola com horário mais ampliado, uma escola que oferece possibilidades, línguas, e eu acho até que não oferece. Eu vou falar uma coisa que pode dar má interpretação, então preste atenção no que eu estou falando. Tá bom. Quando eu estava no colégio, tinha, durante a ditadura isso, tinha uma coisa chamada OSPB, Organização Moral e Cívica. Claro que foi inventada pelos militares, e eu não estou defendendo que seja os militares em si. Estou defendendo que essa matéria, que era acima de tudo, que não era português, não era matemática, não era bordado, porque a gente tinha isso no colégio. A gente tinha aula de canto, a gente tinha um monte de coisa numa escola pública que favorecia, que fazia você gostar, ter prazer, tinha educação física também, mas tinha outras histórias, educação artística, que era aula de bordado, desenho, ponto de cruz, essas coisas. Mas tinha um SBB, eu acho que tinha que ter um SBB moderno, entendeu? Atualizada, que não fosse uma coisa preocupada com a política, mas uma coisa preocupada com a cidadania, com o sonho, com essas coisas que não cabem, às vezes, nem nos temas transversais da escola, né? No programa escolar, mas deveriam fazer parte da educação, dessa educação que abraça, entendeu? Tem uma curiosidade para quem está nos acompanhando. Lá fora, quando a gente fala em educação em tempo integral, as pessoas não entendem. Porque a educação, assim, básica, comum, é de pelo menos 7 horas. Esse negócio no Brasil de ter aula, tipo, a gente tem uma média de aula de 3 horas e meia. Isso é uma coisa absurda nossa. A gente deveria ter pelo menos 7 horas. E aí, eu entendo 100% a preocupação que você trouxe de o que a gente quer não é replicar o modelo da ditadura. Mas, gente, como é que a gente tolera que um jovem saia do ensino médio, como eu saí, sem saber o que faz um vereador, sem saber a diferença entre Câmara e Senado, sem saber quem é responsável pelo transporte, pela linha do ônibus, pela merenda escolar. A gente não é formado para a cidadania. E você consegue falar sobre tudo isso sem falar de partidos, sem falar com uma única visão partidária. Tem sim que se falar de partidos. São esses 35 aqui, minha gente. Tente decorar todas as siglas que nós temos. A gente tem que falar de política. Porque o que a gente tem hoje parece que tudo é complicado. Deixa eu desligar. Parece que tudo é feito complicado para a gente não entender. Opa, peraí que deu uma travadinha. Opa, voltou? Oi. Voltou. Tudo foi, bem, estava aqui defendendo a educação e cidadania. Você estava falando isso. É isso. E aí as pessoas crescem odiando a política, crescem afastadas, caem... O Brasil é um dos países que mais cai em fake news no mundo. Eu acho que tem a ver com isso. Que a gente não aprende sobre política, não desenvolve um pensamento crítico na escola. Eu acho que, sobretudo, a ver com a falta do pensamento crítico. E a falta de tocar em assuntos tipo educação financeira. A gente não aprende nada sobre isso. A gente não aprende a lidar com orçamento, a trabalhar mais ou extra para ganhar mais. A gente não tem esse jogo. A gente não tem nenhuma cintura, porque é só uma coisa rasa. E uma coisa que já passou, né? É preciso fazer uma revolução nisso. Conectar com o momento que a gente está vivendo. Olha, é que no Brasil a gente tem que, ao mesmo tempo, resolver problemas antigos e problemas novos. É o que eu estava falando, a gente não deu conta ainda de alfabetizar as crianças no ensino fundamental. É nesse nível que a gente está no Brasil. E aí, por isso que a aprovação do Fundeb, com essa questão de boas práticas, foi tão importante, de olhar também para o que está acontecendo com esse dinheiro, para que ele vá para a educação. Mas tem esse outro ponto, que é da revolução tecnológica, que vai, assim, passar arrastando todo mundo. Isso já começou. Que é essa escola integral. E é por isso que a gente tem que lutar. Eu falei um pouquinho do Ceará e eu brinco que meu sonho... Eu sou muito pé no chão, né? Meu sonho para daqui 5, 10 anos é que a gente tenha no Brasil inteiro a educação básica de Sobral, no Ceará, que é a melhor do Brasil, e o ensino médio de Pernambuco, que tem mais da metade da rede em educação em tempo integral. Que é um dado que meu estado não tem ainda, mesmo sendo um estado com mais recursos. Aí daqui 5, 10 anos a gente atinge Sobral no Brasil inteiro, todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo sabe frações, e educação em tempo integral para todo mundo. Aí a gente sonha, dali a 15 anos, a gente quer se aproximar de Singapura, Finlândia, Canadá, e dali a 30 anos a melhor escola pública do mundo. E eu faço essa brincadeira porque a gente sabe o que fazer, sabe? Não é que o Brasil não tem condições, não tem jeito. Se a gente fez no interior do Ceará, se a gente fez em Pernambuco,
a gente consegue fazer no resto do Brasil também. Eu tenho uma convicção gigantesca disso. E o que falta? Vontade política. Não é à toa que a gente colocou lá no Fundeb incentivo financeiro para quem de fato investir em educação. Porque hoje eu dependo da vontade política de um prefeito, de uma prefeita, de levar a educação a sério. É verdade. Eu acho um bom projeto, não é? Tomara que dê certo. Se Deus quiser, será aprovado no Senado quarta-feira que vem, para todo mundo fazer pressão. Tem que fazer depois pressão nos prefeitos. A gente não pode, eu acho que no brasileiro tem que ficar o tempo todo fazendo pressão, né? Pressão para não roubar, pressão para votar, pressão para... É cansativo, né? Demais da conta, mas essa é, assim, a nossa democracia. A cada 2 anos tem eleições. Que bom que a cada 2 anos tem eleições. Eu gosto disso, porque eu passei muito tempo proibida de votar, então não abro mão de votar de jeito nenhum. É isso, a gente tem condições reais de mudar. Dá um trabalho do cão. Eu falava do senador Alessandro e do deputado Felipe Rigoni, porque essa luta pode ser muito solitária. A gente está remando contra a maré. Mas, de novo, eu não estou sozinha. Tem uma galera querendo fazer isso. E aí eu brinco com as pessoas. Todo mundo fala que a educação é prioridade. Você vai votar em um candidato a prefeito, e eu falo que eu não sou candidato, então eu posso falar. Você vai votar em um candidato a prefeito, vereador que não sabe o que é o Fundeb, que não fala de educação, que tem um passado corrupto, as pessoas votam. Então, e de novo, não estou dizendo que a culpa é da população. Interessar pela coisa, né? É engraçado, porque e aí volta que a gente falou, tem que ter formação política na escola. A prefeitura é a nossa aldeia, né? É onde você devia ter uma relação, e é onde a gente não sabe quem são os vereadores. A gente não se envolve com isso, né? Até se envolve com o deputado, com o senador, mas é uma coisa estranha. A gente tem que recomeçar, tem que voltar à fita dessa história, né? Rebobinar. E é isso. O Brasil tem problemas assim horríveis. A gente falou da gravidez na adolescência, que é altíssima. A gente fala de saneamento, metade do país não tem acesso a saneamento. Mas nós, como eleitores, estamos dispostos a votar em alguém que não promete grandes obras, mas fala, como eu estava falando, que é um projeto que eu amo. Eu vou cuidar de cada mulher grávida nesse Brasil. Na minha cidade, vou cuidar de cada uma. Vou acompanhar o pré-natal, vou acompanhar quando o menino nascer, a menina nascer. Eu vou finalizar o saneamento dessa cidade. Será que são propostas que viralizam nas redes? Eu tenho certeza que não. Então, eu acho que a gente também tem, como cidadãos, como eleitores, a gente tem muito o que fazer também. E especialmente nesse momento de extremismo. A gente não chegou a esse ponto à toa, né? Só porque os políticos não foram corretos ou porque vários roubaram, ou muitos roubaram. Chegou também porque a gente não se comprometeu. A gente, cidadão, que eu falo, cidadã, né? Algumas pessoas podem ouvir isso e pensar, mas é porque o povo não tem instrução. Posso compartilhar uma experiência que eu tive na campanha. Eu estava lá, né, na confusão da campanha, e aí o companheiro da minha mãe, que é o Tony, um sergipano, que nós amamos muito, virou para mim e perguntou: Tabata, o que é essa coisa de esquerda e direita que vocês tanto falam? Aquilo assim, tapa na minha cara, né, no meio da eleição. Por quê? O Tony estava interessado em saber se os candidatos cuidariam do saneamento, se eles cuidariam de ele mora em São Vicente hoje, de um posto de saúde que começou uma obra há mais, sei lá, 10 anos, 15 anos e nunca concluiu. E tantas pessoas intelectuais que tiveram acesso a muitas oportunidades, etc., às vezes estão ali nas redes sociais xingando o outro, difamando o outro, não sei o que lá, só para dizer que a sua bandeira é mais bonita. Então, quando eu falo dessa polarização que faz com que as pessoas percam o sentido do porquê que existe a política para resolver problema da população que mais precisa, eu não estou falando de quem tem menos instrução. Eu estou falando de um Brasil que está ficando louco, sabe? De pessoas que se perdem em discussões, que têm esse tamanho, que criam esse tamanho, só para dizer que o seu partido é melhor, que a sua cor é mais bonita. E, de novo, eu sou alguém que se posiciona com firmeza. Sou, sim, progressista. Sou, sim, feminista. Eu não estou falando dessas questões. Eu estou falando desse ódio todo nas redes sociais que faz com que a gente tenha uma eleição presidencial como a gente teve ano passado, tão polarizada. Quem ali estava falando de projeto de país? Quem ali estava prometendo acabar com o problema do saneamento, da água? Quem tinha um projeto sério para o semiárido, para a periferia de São Paulo? Então, talvez esse meia-culpa também seja das pessoas que tiveram mais acesso à informação.
Será que a gente está disposto a dar uma respirada, dar um passo para trás e falar, está todo mundo louco? Eu tenho certeza que se a gente não fizer nada, 2022 vai ser pior. Vai ser mais polarizado, vai ser mais cheio de ódio. E aí quem perde são os mais pobres, que não estão muito preocupados com a bandeira, com o nome de cada partido, mas que vem cada vez mais seus problemas sendo relegados, porque hoje em dia importa mais de qual partido é fulano e coisas do tipo do que o que ele está prometendo fazer, o que ele fez de fato no mandato, sabe? Tabata, um país onde senadores votam contra o marco do saneamento básico, no meio de uma pandemia, a É pandemia loucura. evidenciou tudo isso, as diferenças sociais ficaram claríssimas. Fica em casa para mim, que moro sozinha num apartamento classe média, ok, entendeu? Né? Não é um problema. Mas fica sozinha num quarto-sala, num quarto só, num cômodo só, 8 pessoas, nas favelas, que não Sim, basta chamar de internet, esgoto comunidade, passando na né? frente Não com basta rápido. trocar o nome, não é favela, agora é comunidade. Mas o espaço é o mesmo, né? Eu Mas, pô, vivi de onde eu muitos venho, a gente não anos, tem problema em falar favela, não. Então, eu vivi muitos anos, sim, 40, em frente à Rocinha. Então eu uhum, conheço bem a Rocinha. Conheço bem as pessoas que moram na Rocinha, as dificuldades ali. E eu fico muito impressionada com a falta de lucidez das pessoas, de todos os poderes, sabe? Por exemplo, o judiciário diz, não pode mais entrar, a polícia não pode mais entrar lá. Aí a tua diarista diz, eu vou ter que trazer minha filha, porque eu não posso deixá-la em casa sozinha, porque o traficante, ela está com 13 anos, e o traficante alugou a casa do lado. Entendeu como? Você sim. fica ali entre a cruz e o que você vai fazer? Você não pode fazer nada para ajudar efetivamente. Mas você pode fazer falar, então tá, traz ela no dia que você vier aqui, ok. Entendeu? Um dia você Mas ajudou. aí a gente volta àquela velha questão da Mas representatividade. é muito Esse difícil povo tudo. falta diploma de realidade. Porque é isso, se você já viu o esgoto passando na frente, se você já viu o rato ali cheirando, se você já viu que é você ligar a torneira e não sair água limpa, eu vi isso. Eu ando três ruas, eu vejo isso. Se você viu isso, você tem esse diploma de realidade, você não tem coragem de votar contra o projeto de Pois saneamento. é. E só, assim, para explicar para as pessoas o que aconteceu, a loucura que foi essa votação. Por razões políticas, eleitorais, partidárias, um grupo falou: esse projeto eu não vou votar porque eu não quero aprovar isso enquanto o Bolsonaro, que é alguém que eu claramente sou de oposição. Mas ali era o projeto de saneamento, não era o projeto do Bolsonaro para mim. Então tá no governo dele, eu não quero que ele tenha sucesso, eu vou votar contra. Aí inventam um slogan para a rede social: querem privatizar a água. Aí você lê o projeto e você vê: não tem nada a ver com o Pois é. projeto. Mas imagine, Leda, o que é um slogan? Querem privatizar a água nas redes sociais. Aí dá-lhe pau, aí dá-lhe fake news, aí dá-lhe difamação. Eu ia falar uma palavra aqui, mas você é disso pra baixo. É assim, é péssimo. Aí vários senadores, que eu sei que são pessoas sérias, que entendiam que aquele projeto é necessário, fala: eu não tenho coragem de votar, não. Porque, né, Tabata, vou enfrentar a base, tá muito grande a pressão nas redes sociais. E aí você pensa: pois é, porque a pessoa que tá sem saneamento não tem voz. Ela não tá nas redes sociais fazendo campanha. Ela não tá no Twitter te xingando. E aí que eu volto para essa loucura que a gente tá no Brasil. Sumiu É tua que voz ligaram um aqui, pouco. voltou? Voltou. Quando telefona, foge. Sim. Tabata, e você não, você é muito corajosa nesse sentido, né? Você vota com a sua consciência. Mas é por causa desse diploma de realidade. Eu já me convenci que eu não tô na política para, enfim, para agradar as pessoas no sentido de fazer algo que me torne popular nas redes sociais. Não tô aqui para ter Para seguidor, lacrar. etc. É isso. Como é que eu, que venho de onde eu venho, que conhece a realidade que eu conheço, vou estar preocupada com redes sociais? Não é para dizer que não são importantes. Estou lá publicando todo dia. Meu mandato fica mais transparente. Eu comunico as coisas que eu estou fazendo. Mas é que seria uma violência comigo, sabe? Com a minha história. Várias votações que a gente tem na Câmara. E aí, enfim, pode ser que eu termine o mandato com várias pessoas que acham que me conhecem e que me odeiam, e que me ameaçam, e que não sei o quê. Mas eu vou terminar inteira aqui dentro, sabe? Porque eu fui verdadeira o tempo todo. Eu acho que isso, a sua convicção, a sua integridade é a única coisa que você tem.
Seguidores vão embora, popularidade cai. E o que você quer para você na carreira política? Eu tenho um sonho um pouco diferente. Eu só Se entrei você na fizer política. aquela escadinha ano por ano, aquela Já lá, não o que funciona para mim, você né? Porque eu quer lá em comecei do cima? lugar errado. Eu realmente, e você falou um pouco do Darcy Ribeiro. O meu maior sonho é que eu possa contribuir para que a gente tenha a melhor escola pública do mundo. Então, quando eu penso, quem são as pessoas que admiro? Eu não penso tanto assim em governadores, presidentes. Eu penso em Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. Como todo sonho gigantesco, ele tem ousadia, ele tem um pouquinho de acreditar em si mesmo. Então, pode soar um pouco arrogante para as pessoas, mas é um sonho, assim, para eu colocar lá na frente para eu seguir. E por onde esse sonho vai me levar, eu não sei. E muitas pessoas me perguntam, o que você se surpreendeu na política? E aí eu reforço, tudo isso é muito novo para mim. Eu não conhecia um político antes de vir para cá, eu não conhecia partido, eu cresci muito Como é que distante, você se distante meteu da nisso? política. Como é que você se meteu nisso? Resolveu ser candidata e foi e conseguiu? O meu ativismo pela educação começou quando eu tinha 15 anos, que eu fundei meu primeiro projeto junto com alguns amigos. Eu, por 9 anos, lutei pela educação. Organizando protesto, fundando movimento, fazendo pesquisa, dei aula em escola pública, privada, essa é a paixão da minha vida. E aí chega uma hora, e quem tem causa vai sentir isso, você se frustra muito com a política, porque você começa a achar que por causa da política as coisas não vão para frente, sabe? Eu ouvi isso de um prefeito, falou assim, Tabata, eu vou acabar com esse projeto porque eu não posso dar ibope para a gestão anterior. Assim, normal. E aí você que lutou por aquele projeto quer se matar, né? E aí depois você vê um secretário, também vive isso, que não entende nada de educação, que sequer aparece na secretaria. Ele tá lá porque ele foi indicado por um partido da base aliada. Chega uma hora que você fala, esse negócio não vai dar certo. Porque eu tô aqui lutando com esse tanto de jovem do meu lado, com esse tanto de gente, mas se essa política não mudar, não vai dar certo. E é muito legal, até porque a Fundação do Acredito, que é um movimento de renovação política que eu e o Alessandro Rigoni fazemos parte, é uma junção de pessoas que nunca tinham estado na política, e é muito legal, porque a gente que trabalhou no combate à corrupção, por mais transparência, pela causa do meio ambiente, mas ninguém nunca tinha atuado na política formal. E aí chegou uma hora que estava todo mundo tão frustrado com aquilo, que a gente falou, tem que fazer alguma coisa na política. E foi assim que surgiu o movimento. Era um bocado de gente triste com a situação política. E é o que a gente está tentando, ver se a política muda para que essas causas tenham alguma chance de prosperar, para que o nosso país seja diferente. Mas, por exemplo, você não é candidata a prefeita. Não, não sou. E Você vai terminar seu mandato, vai fazer outro mandato, você vai seguir a tua trajetória, é isso? sim, e isso, as coisas que eu falei que ninguém tira de ti, né? Que é tuas convicções, tua integridade. Eu falei quando me candidatei que eu não iria abandonar o mandato. Então, não importa a proposta que me façam, não importa o que aconteça. Essa é a minha palavra. E é a coisa que eu tenho. E, de novo, eu realmente acho que eu tenho um papel muito importante a cumprir nesse momento. Nós temos o Ministério da Educação que está há 1 ano e meio à deriva. Nem o dinheiro que eles têm, eles executam. Você falou já com esse ministro novo? Eu estive com ele apenas em uma reunião, em uma das muitas que a gente fez de negociação sobre o Fundeb, que o governo tentou atrapalhar e muito no final. Então, e na sequência ele pegou Covid. Então, eu realmente não sei falar sobre ele. Mas falando sobre os outros dois, que aí eu já vi você dizer que aquele rapaz que era o segundo, um que é aqui de São Paulo, Vogel, o sobrenome. O Vogel, ele era o secretário executivo. Parece que ele era uma pessoa de um certo diálogo, né? Sim, e aí eu vou te dar um exemplo. Ano passado, nós criamos a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Um grande nome para dizer que vários parlamentares se uniram para fiscalizar o MEC. E nós fizemos um relatório muito profundo, apontando cada erro, mas também falando, olha, MEC, a gente fez 52 sugestões para a Câmara e para o MEC do que eles poderiam fazer para mudar a situação. A gente tentou entregar para o ministro Weintraub, ele nunca nos recebeu, ele nunca nos respondeu, e o Vogel foi a única pessoa que falou, não, vou aqui receber vocês. Ele recebeu a gente no MEC, olhou as sugestões e falou que faria o que fosse possível. Tanto que algumas delas chegaram a ser implementadas,
enquanto a gente estava sem ministro de educação. E, de novo, eu acho que isso mostra que tem parlamentares que não estão ali para fazer oposição por oposição. A gente se deu ao trabalho de escrever, a gente conversou com cada secretaria do MEC, mais de uma vez, com cada autarquia, escreveu as sugestões, a gente quer ver o Brasil dar certo. Mas quando a gente fala de educação, com os 2 ministros que a gente tinha, que não estavam nem aí para a educação, estavam ali fazendo um palanque político, você vê. E essa visão de um país que não valoriza a educação. É uma coisa tão mesquinha de você olhar para um ministério como esse, que é o mais importante do Brasil, e falar, sabe o que eles veem ali? Alguns cargos, alguns recursos, que eles saem loteando. Uma oportunidade de você alimentar uma guerra cultural, uma guerra ideológica. Então, essa pequenez do MEC que me incomoda. E a minha esperança sempre vai ser de que a gente tenha alguém que seja do diálogo, que entenda que o MEC é o ministério mais importante para o desenvolvimento do Brasil. A gente vai entrar numa recessão econômica gigantesca agora. A gente não vai sair dela se a produtividade não subir, se a gente não investir em capital humano. É verdade. Tomara que vocês consigam, não é? Estamos na luta. Estamos na luta. E você não tem nenhuma referência dele? Quer dizer, vocês tentaram já um encontro ou ele ainda nem chegou direito? Acho que nem chegou direito, né? É porque nós fizemos um pedido formal de uma reunião com ele, aí eu fiz como relatora da comissão externa, mas ele ficou doente assim que ele chegou no MEC. Então, realmente não teve condições de nos responder. Mas a gente fez o pedido formal, tá lá, a gente enviou o ofício, e eu espero que assim que ele se recupere, a gente possa fazer a reunião. O que você acha que seria, só para a gente terminar, o que você acha que seria fundamental, assim, para implementar imediatamente? Você falou em 52 sugestões. Internet nas escolas. Digamos 5 sugestões que você acha que, fazendo isso, já faz uma diferença. Primeira, que eu estou trabalhando, inclusive, em um projeto na Câmara. Conectar as escolas e os alunos. A gente não vai ter vacina por muitos meses ainda. A gente não pode anular o ano letivo. E esses meninos e meninas estão sem nenhuma aula em casa. Muitos deles. Então, a gente precisa conectar as escolas. É uma vergonha que nossas escolas não estejam conectadas e dar internet para os meninos e meninas. E tem como fazer isso com os recursos que existem hoje, com os fundos. Então, essa é uma iniciativa. A segunda, nós precisamos aprovar o Fundeb no Senado e precisamos regulamentar esse Fundeb até para dizer quais são as boas práticas que nós queremos ver ser implementadas, quais são os critérios. Vou me limitar aqui a 5. Terceira coisa, Sistema Nacional de Educação. O nosso sistema de educação hoje é uma pequena confusão, porque nós temos estados e municípios que são soberanos na educação básica e um MEC que, por exemplo, agora não está fazendo nada na pandemia. Sendo que para a gente era óbvio qual deveria ser o papel do MEC. Então, um sistema que diga, isso é papel da União, isso é papel do Estado, isso é papel do município. Para mim, esse projeto também é fundamental. E aí são outros projetos, talvez, pouco... Qual seria o papel do MEC nessa pandemia, na sua opinião? A nossa LDB, que é o que aponta os caminhos para a educação, já diz, é de coordenar e apoiar as redes. Vou te dar um exemplo. Nós, durante a pandemia, a gente perguntou para o MEC, em um ofício, quantos alunos não estão tendo nenhum tipo de educação? Nada, estão em casa. Eles responderam, não sabemos. Sendo que a LDB diz, o MEC deve coordenar os esforços. Então, dizer assim, olha, gente, o que vocês estão fazendo? Faça isso. Município, você está sem recurso, vou te ajudar a contratar a empresa de telefonia. Outro município, você não tem plataforma, então vou te dar essa plataforma do MEC que o outro município está usando também. Coordenar isso, é você entender que você está ali para apoiar. E naquelas redes que não tem recurso, por exemplo, hoje a gente não tem nenhuma política para que alunos com deficiência tenham aula na pandemia. Estão sendo completamente excluídos, sendo que o MEC tem uma secretaria especializada para isso. O que eles deveriam estar fazendo? Redes, a gente sabe que vocês estão muito sobrecarregados, então está aqui o material, está aqui o recurso que nós separamos para os alunos, porque tem municípios que vão ter poucos alunos com deficiência, de tão pequenos que são. É por isso que a educação indígena, quilombola e muita da educação especial fica com o MEC. Porque são populações que ficariam abandonadas, sabe, no grosso dos números. E o MEC não está fazendo isso. Faz sentido o que eu tentei explicar? É isso, de entender o que está acontecendo, coordenar e apoiar onde o recurso não chega muitas vezes. Mas eu acho que a gente no Brasil, você viu a perplexidade do Paulo Guedes, eu estou falando do Paulo Guedes só porque ele é o ministro, mas dele e do Brasil.
porque nós Sim. todos fomos surpreendidos pelo volume de pessoas invisíveis. Como assim a gente não sabia? Não é Metade uma coisa dos muito lares louca brasileiros isso? estão sendo impactados pelo auxílio emergencial. Essas pessoas Mas estavam a gente não invisíveis. sabia, a gente só sabia do Bolsa Família, né? De quem estava Sim. cadastrado no Bolsa Família. E eu não sei se é uma descrença, mas eu às vezes acho que também eu conheci já algumas pessoas, conversei com amigas minhas que também conheceram, pessoas que não se envolveram com Bolsa Família, embora precisem dela. Ou porque não acreditam, ou porque acharam que dá trabalho, ou porque tentaram e não conseguiram, sei lá o que que é, entendeu? Eu não sei o que que é, mas eu sei que existe essa população. E o Paulo Guedes descobriu e tornou público um monte de gente, um monte, muita gente, né? São milhões, que a gente não sabia. Imagina se o MEC vai saber quantos alunos estão sem aula, entendeu? Eu acho que a gente no Brasil está precisando saber tudo, né? É que na questão do Tudo MEC, está por eles têm fazer, como né? saber, se eles quiserem. Tem o caminho das pedras já lá trilhado. Mas em relação ao que você trouxe, e aí nessa linha de construir pontes, tem uma política pública que você tem grandes defensores da esquerda e da direita. Pessoas sérias, né? Economistas, etc. Renda básica. A É gente vai verdade. precisar de um projeto de renda básica. Essa é uma ideia que foi defendida por Friedman, que é um dos maiores expoentes do liberalismo, que é defendido por grandes economistas brasileiros como Mônica De Bolle e tantos outros que estão nos ajudando nessa construção. A gente pode até discordar em qual é o volume, etc. Mas Uhum. está todo mundo concordando que a gente vai precisar de uma coisa maior do que o Bolsa Família, especialmente no pós-pandemia. E aí, esquerda e direita concordam, porque, por um lado, a gente está garantindo dignidade, é inclusão dessas pessoas, e aí, por outro, é o direito delas de escolher, de se reinventar, ter um mínimo para viver, para empreender. Então, eu espero que esse projeto consiga unir um pouco mais o nosso Brasil. Eu também. Espero mesmo, porque essa pandemia foi um horror, né? Ficar vendo briga até por remédio, É francamente. isso. A gente Entendeu? Não é é como uma se a gente coisa tivesse recurso para totalmente fora jogar da fora. casinha isso, dá vontade de internar as pessoas. Mas é Mas essa loucura que a viraram. gente estava falando, Leda. Numa pandemia, a gente fica lidando com essa crise política. E eu brinco assim, gente, para mim é tão absurdo o que aconteceu com a cloroquina, como se tivesse uma guerra por causa do Doril. Eu falo de Doril porque eu tenho enxaqueca. É absurdo nesse nível, sabe? É absurdo. É absurdo total. Mas você falou em três, né? Faltam duas, eu acho. Não Tá bom, faltam? não vou me Vamos estender muito fechar aqui. isso. Eu sou Não, uma só para a grande. gente fechar. Tá certo. Eu sou apaixonada por essa coisa de educação integral que a gente estava falando. Eu Tempo gosto. integral, esporte, cultura, arte, tudo, educação política. Vamos fazer um dia ensino técnico. A gente tem que entender que Perfeito. cada vez mais o ensino técnico é porta de entrada para os nossos jovens, para oportunidades, está muito mais conectado com a revolução tecnológica e a gente nunca valorizou o ensino técnico no Brasil. Então, são essas as Só nossas as brigas. pessoas mais ricas valorizavam. Porque eu fiz durante um tempo não era, era o tempo do videocassete, tá? Lembra Aham, da fita cassete? Pois é, a gente lembro. gravava aquela fita quadrada, a gente gravava naquelas fitas. Eu fiz umas mesas redondas no MEC, na gestão do Paulo Renato. Eu fiz várias, assim. A ideia era ótima e parece que funcionou durante o período que foi feito. Eu mediava um debate com feras, pessoas super referência nas suas áreas de trabalho, meio ambiente, é, educação, blá, blá, blá. E os professores, meio ambiente, geografia, história, temas paralelos, enfim, era uma vez por mês. E os professores do Brasil inteiro recebiam a fita cassete. E o MEC mandava aquele aparelho de videocassete para as escolas. Então, aquilo servia para a orientação do professor e tal. E eu achava aquilo muito legal como proposta, entendeu? Porque você tinha uma mulher no Acre que andava de barco para dar aula, que recebia o mesmo conteúdo das pessoas mais inteligentes ou mais conectadas no assunto do Brasil. Entende? A Uhum. mesma de São Paulo, do Acre, a de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do sul do Brasil. A mesma coisa, o mesmo conhecimento. Esse compartilhar de conhecimento, claro que acabou no governo seguinte. Aí eu vi o CIEP serem implantados.
e acabou no governo seguinte. E vi uma coisa muito interessante, que eram as pessoas de classe alta, classe média alta para cima, os filhos faziam o colégio técnico para se classificar melhor no vestibular, como trampolim, entendeu? Quando eu Uhum. achava que eu devia ser o filho do porteiro, que devia fazer o Isso. curso técnico, A porque aí gente criou ele teria uma condição de exatamente, ganhar bem e de ter uma profissão diferente do pai e melhor, de quebrar o ciclo da pobreza. e quebrar isso, sair desse ciclo. Mas nunca o ensino técnico foi uma referência no Brasil, né? Nunca Nunca foi foi tão. prioridade no Brasil. É, isso era uma boa prioridade. Estamos nessa luta. Eu sou coordenadora de ensino técnico na nossa bancada da educação, que Ah, existe. Um dia vai ser maior do que as outras bancadas. muito bom, muito bom. Tabata, muito prazer em te encontrar. Você está namorando aquele menino, filho do Eduardo Campos? Sim, João Campos. João Campos. E ele também está nessa vibe aí de fazer uma coisa nova e mudar o Brasil? Totalmente. Junto com o Rigoni, o João está com a gente na Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Ele é presidente da nossa Frente em Defesa da Renda Básica. E não seria diferente, né? Eu tenho uma admiração enorme por ele. Está fazendo um trabalho muito bonito. Que bom. Então, boa sorte para os dois. Boa sorte para você. Obrigada. Muito prazer em te conhecer. Tchau, Quero Lido. O que você prazer foi acerte todo meu. todas. Tá bom? Obrigada. Um Valeu. beijo. Tchau. Beijo. Tchau.